Web Motors TV está recheada de novidades do mundo automotivo. Um teste completo com a nova picape da Fiat, a Titano. Muita chuva por aí? Saiba como proteger a pintura do carro. É isso aí, para que você proteja melhor o seu patrimônio de 4 rodas e deixar ele brilhando como se tivesse acabado de sair da loja, tem dicas bem legais. E tudo o que mudou na linha 2025 do Volkswagen T-Cross. É agora na Web Motors TV. Muito bom dia, eu sou a Ali Magalhães e esse é o Web Motors TV. Hoje o programa tá cheio de novidades. E bora começar com picape? Quem acompanha o mercado automotivo já percebeu que o universo das picapes está super concorrido, né? E a Fiat lançou mais uma competidora, a Titano. Ela é uma picape raiz e chegou com preço bastante competitivo. Confira o que a gente achou desse lançamento nesse teste completo com Evandro Noshita. Estou aqui com a mais nova representante do clube das picapes médias. Estou falando da Fiat Titano na versão topo de linha Range. Mas quais são os destaques desse modelo para atrair o público dessa categoria? Vem comigo que eu conto ao longo do vídeo. Essa picape aqui é um daqueles casos exóticos do mundo do automóvel. Ela nasceu em 2019 como uma picape da chinesa Changan e não demorou muito tempo até chegar a alguns mercados latinos como Peugeot Landtrek. A diferença é que quando a Stellantis decidiu lançar esse carro aqui no Brasil, ela adotou uma estratégia um pouco diferente e decidiu que o logo da Peugeot iria dar lugar ao logotipo da marca italiana. E foi assim que a Landtrek virou Titano. Bom, e talvez seja por isso mesmo que ela não tenha a mesma cara da Estrada e nem da Toro. Mas não dá para chamar de Titano de feia. Apesar dela não ter um desenho muito ousado, ela é bem bonita, principalmente nessa versão topo de linha Range. Bom, agora falando de dimensões aqui da Fiat Titano. Como vocês podem ver aí na tela, essa picape aqui ela ocupa uma posição mediana entre as picapes médias. Ou seja, ela não é nem a maior e nem a menor do segmento. É aqui na traseira que está um dos principais destaques da Fiat Titano, que é a capacidade da caçamba. A versão Endurance, que é a versão de entrada desse modelo, tem o maior compartimento de cargas da categoria, e agora nessa versão Range, o compartimento, o espaço para cargas é um pouco menor por conta do protetor. Mesmo assim, são 1.109 litros, que é um volume bem bacana e que fica entre os mais altos da categoria aqui das picapes médias. Ou seja, a Fiat Titano é uma opção se você costuma levar objetos mais volumosos, desde que respeitando a capacidade de carga, que é de 1.020 kg. É aqui na cabine que fica muito claro esse verdadeiro DNA da picape da Fiat. Tem aquele toque de Peugeot dos anos 2010, mas combinado com alguns elementos típicos de carros chineses, como o painel analógico com uma pequena tela multifuncional e as chaves de seta e de limpador. Bom, até nos plásticos esse carro lembra muito os Peugeots dos anos 2010, mas é aquela pegada típica das picapes médias, né? Plásticos rígidos para todos os lados, aliás, em quase todas as superfícies aqui a gente tem plásticos rígidos, mas com uma certa variação de cores e texturas, e os bancos aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, que tem um visual bem bacana, que surpreendem, levando em consideração o restante do acabamento aqui da cabine, né? Mas um ponto que vale chamar atenção aqui na cabine da Fiat Titano são as soluções de aproveitamento de espaço. Por exemplo, esse carro aqui tem um banco traseiro rebatível e aqui no encosto dos bancos dianteiros a gente tem ganchos para suportar sacolas ou até uma mochila. Já a posição de dirigir é outro ponto que vale a gente ressaltar aqui na Fiat Titano. Foi muito fácil de eu achar a posição mais cômoda aqui e inclusive os comandos aqui são todos bem posicionados e muito intuitivos, o que é uma raridade num carro de origem chinesa. Outro ponto em que a Titano Range se destaca é na lista de equipamentos. Tem itens como ar-condicionado automático de 2 zonas, central multimídia com tela de 10 polegadas, assistente de descida em rampa, chave presencial, monitor de pressão dos pneus, controle de velocidade de cruzeiro, sensor de chuva, faróis de LED com acionamento automático, capota marítima, estribos, rodas de liga leve de 18 polegadas e faróis de neblina. Já os pacotes tecnológico e de segurança têm como destaques os 6 airbags, o alerta de saída de faixa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de 360 graus. Só fica devendo um pacote ADAS, mas isso as concorrentes na mesma faixa de preço também não têm. A Titano equipou a picape montada no Uruguai para o mercado brasileiro com um conjunto mecânico exclusivo. É um motor 2.2 turbo diesel, que é o mesmo usado na Fiat Ducato, mas com um acerto específico para essa picape. Já o câmbio nessa versão Range é um automático de 6 marchas e a tração é 4x4 com reduzida.
Os números de desempenho ficam na média da categoria. Acelera de 0 a 100 em 12,4 segundos e atinge 175 km por hora de velocidade máxima. O consumo, por sua vez, deixa a Titano em desvantagem mesmo frente a concorrentes mais potentes. Ele faz média de 8,5 km por litro na cidade e 9,2 km por litro no uso rodoviário. Bom, Fiat Titano se saiu bastante bem até agora aqui no teste da Web Motors, mas chegou a hora que o bicho pega aqui para a picape da marca italiana, que é na direção. E não estou falando de desempenho não, apesar de não ser referência em torque e potência na categoria, esse conjunto motriz ele entrega um desempenho bastante satisfatório, levando em consideração o posicionamento dessa picape aqui, né? Eu estou falando, na verdade, de vibração. Essa picape ela tem uma vibração que começa desde baixa velocidade, e mesmo em pista bem pavimentada, né, em asfalto bom, e ela vai aumentando conforme a picape ganha velocidade, né? Ou seja, em velocidade de uso rodoviário, lá por volta de 100, 110 por hora, ela vibra de uma forma bem chata, né? A carroceria oscila de uma forma bem chata e isso ajuda a cansar o motorista e possivelmente até os passageiros, né, do carro, né? E tem outro ponto que não me agrada tanto assim, que é a direção hidráulica, que ela não é exatamente leve e por isso mesmo ela incomoda em manobras, né, de estacionamento, em manobras em espaços mais apertados, né? E tem outro ponto também que eu não gostei tanto, que foi no uso rodoviário, em pistas mais sinuosas, né, em velocidade mais alta, a carroceria ela acaba inclinando mais do que a gente está acostumado aí na média das picapes aqui do segmento de médias, né? Mesmo esse rendimento em asfalto não sendo bacana, né, a Titano entrega esse comportamento bem bacana em terra, né, em pisos não pavimentados, o que de fato, né, ajuda a tornar essa experiência, né, mais adequada realmente para quem vai usar a Titano na terra, né? Falando agora de usabilidade aqui da Fiat Titano, ela é bem ok, né? Ela tem uma multimídia com tela de 10 polegadas, que tem um visual até meio sem graça, não faz o espelhamento sem uso de cabos, ou seja, não é um equipamento que é referência aqui na categoria, mas tem o GPS nativo, que eu aposto que tem muita gente ainda que prefere esse sistema de GPS nativo do que espelhar o celular para usar o GPS. E tem outro ponto que eu queria falar para vocês aqui, que é da câmera de 360 graus, que é que ela tem um visual, assim, a resolução dela não é muito legal, até o avatar da Fiat Titano que aparece no vídeo não é realmente algo que é até meio sem graça, um visual até meio estranho, né? Mas ela é bem funcional, né? E permite, assim, facilita na hora de manobras, de fazer manobras de estacionamento aqui com a Fiat Titano. E outro ponto, um ponto assim que chama a atenção aqui na cabine da Titano e que particularmente me agradou bastante, é que esse carro não economiza na hora de botar botões físicos no painel. Ou seja, né, você esquece aquela experiência, né, dos carros mais recentes que botam tudo na multimídia e volta alguns anos, né, e volta para aquela época em que tudo era feito à moda antiga, com os botões físicos, né, tanto o ar-condicionado quanto o sistema de som, até outros sistemas do carro são acionados aqui por botões físicos, o que na minha opinião é um ponto positivo aqui dessa picape. Esse é um bom resumo do que esperar aqui da Fiat Titano, né? Ela é uma picape média compridora, né, só que a pegada, as características de direção dela são mais próximas do que a gente espera de uma picape lá de 2010, né? Não é um carro ruim, né? Mas ela tem características de picapes médias um pouco mais antigas, né? Fica por aí que o Web Motors TV volta rapidinho com dicas de proteção para a pintura do seu carro. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors TV está aqui na Brava Kawasaki, em Itajaí, mais uma parceira do Banco Santander. Z650 RS 2023. Posição de pilotagem relaxada, embreagem assistida e deslizante, farol redondo em LED, rodas fundidas multi-raios. KX 250X 2024. Performance em todas as faixas de roação. Suspensão totalmente ajustável e freios de alta performance. Vem pra Brava Kawasaki! A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro.
Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo, proprietário aqui da Auto Center Veículos. Venho aqui convidar vocês para conhecer a nossa loja. Hoje estamos aqui em Caçador, na rua 1º de Maio, número 60, com um amplo estoque com mais de 40 veículos seminovos, todos revisados com procedência e garantia. Vem para cá para a Auto Center Veículos, vem conhecer a nossa loja, conhecer os nossos carros, vem para cá fazer o melhor negócio. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. Chuva e poluição são inimigas da pintura automotiva. Quer saber como proteger a pintura do seu carro? Dá uma olhada nessas dicas. Você sabia que a chuva e a poluição podem danificar a pintura do seu carro, mesmo se ele for um 0 km? É isso aí, para que você proteja melhor o seu patrimônio de 4 rodas e deixar ele brilhando como se tivesse acabado de sair da loja, tem dicas bem legais. Vamos começar então pela lavagem. Lave a carroceria aos poucos, com esponja umedecida em água com sabão neutro e depois enxague com pano de algodão que não solte fiapos e seque completamente na sombra para evitar as indesejáveis manchas. Para as partes cromadas, aplique polidor de metais, deixe descansar um pouco e na sequência faça o polimento com flanela de microfibra. Carro limpinho e seco? Vamos então para o polimento geral. Aplique cera líquida em toda a superfície do veículo e na sequência pasta abrasiva com estopa ou algodão. Depois de 10 minutos da aplicação, remova o excesso de cera e dá pasta com pano de microfibra. Finalmente, aplique o polidor composto pela lataria com suaves movimentos na horizontal e vertical e mais uma vez retire o excesso. Deixe secar e com estopa ou pano de algodão, utilize o lustrador para o acabamento final. E voilá! Seu carro está tinindo e muito bem protegido contra a chuva e poluição. Agora, se você está sem tempo e quer a ajuda de um profissional para deixar o seu carro brilhando, pode contar com a gente para isso. Na Web Motors Serviços, você pode agendar online a higienização e a cristalização na oficina mais próxima. E aproveita que temos cupom de 50% de desconto na cristalização. Se liga na legenda como é fácil fazer o resgate. Não vai perder essa, né? E indo pro mundo dos carrões, a Ferrari lançou o seu modelo mais basiquinho. Dá só uma olhada. Essa daqui é a Ferrari Roma Spider, mas também dá para chamar de versão conversível do basicão da marca italiana. Aliás, é até maldade chamar essa Roma Spider de basicona, né? Mas dentro da linha da Ferrari, esse daqui é o modelo de entrada. Mesmo assim, esse cara aqui é um esportivo de verdade, equipado com um motor 3.9 V8 central dianteiro
que desenvolve saudáveis 620 cavalos de potência. Com um câmbio automatizado de 8 marchas e dupla embreagem, ele acelera de 0 a 100 em 3,4 segundos e de 0 a 200 em 9,7 segundos e atinge 320 km por hora. Um canhão. Pena que não foi dessa vez que eu consegui guiar essa máquina. Olha só como o interior desse carro aqui. Visual bem ousado e que lembra os carros de competição. Materiais de primeiríssima linha e até esse seletor de câmbio com esse visual pra lá de diferente. E essa capota aqui é de lona e tem acionamento elétrico. Abre em 13,5 segundos e em velocidades de até 60 km por hora. E qual é o preço dessa Ferrari Home Spider? Esse carro aqui é vendido por R$3.950.000. Pode parecer muita coisa, né? Mas olha só, 20 unidades desse carro já foram vendidas. A seguir, tudo o que mudou no Volkswagen T-Cross na linha 2025. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors está hoje aqui na Brava Kawasaki, em Itajaí. Versys 650 2024. Controle de tração, painel em TFT colorido, para-brisa ajustável e design em iluminação em LED. Eliminator 500, novo modelo 2025. Uma motocicleta com design autêntico, longa e baixa. Ninja 300 2024. Embreagem assistida e deslizante, suspensão traseira, pneu traseiro de 150 mm. Vem pra Brava Kawasaki você também. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. A Web Motors TV está aqui no Garupa Car, em Garopaba. Há mais de 10 anos no mercado, mais de 80 veículos no estoque, compra, vende e troca, financiamento ou cartão de crédito, vendas presencial ou à distância. A Garupa Car fica em Areias de Palhocinha, em Garopaba. Tá esperando o quê para conhecer? Vem pra Garupa Car! A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo, é 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tenho Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. G7 Auto Premium. Os melhores veículos de Caçador e região. Tudo com procedência e revisados. O carro que você procura, com a qualidade que você merece, está aqui.
G7 Auto Prêmio. Rua Nereu Ramos 473, Centro, Caçador, Santa Catarina. Pista parada. Troca. Pista livre. Tem troca que te dá mais adrenalina. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alta performance, tecnologia e a máxima proteção para o seu motor. Lubrificante tem que ter. Você já conhece a Lessa Multimarcas no Braço do Norte? Não perca a oportunidade de fazer ótimos negócios aqui. A entrada em até 18 vezes no cartão ou no boleto, melhor avaliação em novos, seminovos e multimarcas, atua na região do Braço do Norte e entregamos em todo o território nacional. A loja está sempre com as melhores ofertas para você cliente que busca algo diferenciado. Atendimento também online. Lessas Multimarcas, junto com você, concretizando sonhos. Web Motors TV de volta! O Volkswagen T-Cross é sucesso absoluto de vendas. A Volks apresentou a linha 2025 do SUV com algumas atualizações importantes. Será que ficou melhor? Bora dar uma olhada em tudo que mudou no T-Cross. O T-Cross chegou em 2019 e não demorou muito tempo para cair na graça do brasileiro. Afinal, não era novidade que esse carro aqui iria mudar e mesmo assim ele foi um dos SUVs mais vendidos do nosso mercado nos últimos meses. E apesar desse sucesso, eu e você concordamos que esse carro já pedia algumas mudanças visuais. Bom, elas não foram tão profundas como você pode ver, mas já deixaram esse carro em sintonia com o visual do SUV vendido na Europa. Boa parte das mudanças visuais estão concentradas justamente aqui na dianteira. Começando pelos novos faróis, que são de LED em todas as versões do T-Cross agora, essa nova grade frontal, que é maior e mais vistosa, e esse para-choque aqui também com visual novo, que é praticamente idêntico ao do carro vendido na Europa, exceto por esse detalhe aqui, que tem um acabamento exclusivo, um visual exclusivo para o carro vendido aqui no Brasil. Aqui na lateral, o T-Cross 2025 continuou com a mesma cara de sempre, com exceção aqui das rodas de 17 polegadas, que tem esse acabamento diamantado de série. Mas como opcional, no pacote Dark, você pode pedir as peças com acabamento escurecido e com pneus do tipo Seal Inside, que são resistentes a furos. E como as mudanças foram bem pequenas, as medidas do carro continuam praticamente as mesmas. Aqui na traseira, a Volkswagen adotou uma linha um pouco diferente do que a gente encontra na Europa. Além do para-choque atualizado, a identidade visual aqui é exclusiva para o nosso mercado. As lanternas até são do T-Cross mais básico da Europa, só que essa porção central aqui é exclusiva e iluminada. E esse é um recurso que a gente só encontra nos T-Cross mais caros na Europa. Aqui na cabine, a Volkswagen quis deixar o T-Cross mais sofisticado. Por isso mesmo, mexeu aqui nas saídas de ventilação, que ganharam um novo desenho, e a multimídia agora fica mais destacada, num arranjo que a Volkswagen chama de semi-flutuante. Mas um ponto de crítica dos clientes era o nível de acabamento. Por isso mesmo, a Volkswagen mexeu bastante aqui no interior do T-Cross. Começando aqui pelo painel, que ganhou alguns apliques novos em preto brilhante, e esse material aqui imitando um vinil ou couro aqui na superfície do painel. Outro elemento que veio aqui na linha 2025 foi um aplique de tecido, macio ao toque aqui na lateral das portas, e um acabamento black piano aqui também na lateral de porta. Os bancos ganharam também nova padronagem de costura e agora tem a inscrição T-Cross gravado aqui no assento. Visualmente melhorou bastante, mas não chegou a transformar esse carro aqui numa referência em acabamento. Até porque, ó, o plástico rígido está em boa parte das superfícies do interior aqui do T-Cross. O Volkswagen T-Cross Highline é um carro bem equipado mesmo no pacote básico. Entre os itens de conforto estão presentes ar-condicionado automático, bancos de couro, sensor de chuva, faróis de LED com acendimento automático, painel digital configurável de 10,25 polegadas, chave presencial e carregador de celular por indução. Já o pacote tecnológico e de segurança tem 6 airbags, frenagem autônoma de emergência e controlador adaptativo de velocidade. Esse carro do vídeo tem ainda os opcionais teto solar panorâmico e o pacote ADAS, que é novidade na linha 2025 e adiciona o assistente ativo de mudança de faixa, monitor de pontos cegos, câmera multifunção e assistente de estacionamento semi-autônomo. Esse carro só não é um Highline completão pela ausência do pacote Dark, que adiciona o teto preto e elementos visuais escurecidos, além dos pneus do tipo Seal Inside. Comparando com o Virtus, que usa a mesma plataforma desse carro aqui,
O T-Cross tem uma posição de dirigir até mais alta, mas mais agradável do que no sedã. E um ponto que não mudou, apesar de todas essas mudanças aqui na cabine, foi o espaço interno, que ainda é um ponto forte desse carro. Um ponto que a Volkswagen não mexeu no T-Cross 2025 foi no conjunto mecânico. A versão Highline segue como a única equipada com motor 1.4 turbo de 150 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. Esse propulsor, combinado a um câmbio automático de 6 marchas, e esse conjunto garante ao carro aqui um dos pontos fortes, que é o desempenho. Só para vocês terem uma ideia, ele faz 0 a 100 em 8,6 segundos e chega a 202 km de velocidade máxima. Agora, bora dar uma volta comigo aqui com o T-Cross 2025? Um dos pontos fortes desses carros feitos na base MQB é a ótima dirigibilidade, e esse T-Cross não faz feio frente aí ao Polo, Virtus e o Nivus, que usam a mesma variação dessa plataforma modular. É um carro com um bom acerto de direção, tem uma direção aí com peso bem bacana, né? Tanto em baixas velocidades quanto em velocidades mais altas, e uma suspensão que chega até a ser firme, mas não é desconfortável, e garante que esse cara aqui tem um comportamento muito mais parecido com um hatch do que com um SUV em direção, né? Isso permite aproveitar bastante o desempenho desse motor 1.4, né? Que sobra bastante nesse carro aqui. Eu particularmente gosto mais do T-Cross 1.0 por conta desse equilíbrio, né? Um carro que o motor ele cabe muito bem com a proposta, enfim. Mas esse 1.4 aqui eu não tenho do que reclamar. É um motor que ele atende muito a quem gosta bastante de sobra de potência, né? Esse motor aqui ele consegue inclusive compensar uma característica desse câmbio aqui, de 6 marchas, que não é um câmbio muito ágil em trocas, né, no modo normal. Ele é um câmbio que sempre joga a rotação lá para baixo, até para priorizar o consumo de combustível. E justamente por conta disso, esse carro aqui consegue ter números de consumo bem bacanas para um SUV desse porte e desse nível de potência, né? Vou colocar os números aí na tela para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mesmo assim, esse carro aqui tem um seletor de modos de condução com 4 opções de calibração, e você consegue também, apesar desses modos de direção, né, mudarem automaticamente a programação do câmbio, você também consegue manualmente selecionar o modo Sport na alavanca, que deixa esse conjunto mecânico muito mais ágil, né? É um carro que ele fica muito mais esperto aí para dirigir, e eu particularmente estou dirigindo a maior parte do tempo nesse modo Sport do câmbio. Painel aqui que eu posso falar para vocês, esse painel aqui de 10,25 polegadas, é um painel configurável, mas bastante simples em relação a recursos, né? Ele não é um painel com muitas firulas, né? Que tem animaçãozinha, enfim, não inventa muita coisa, né? E você consegue consultar muitas informações aqui no painel de maneira muito fácil e muito intuitiva, né? Já a multimídia aqui, vocês já sabem que eu gosto bastante dessa central multimídia Volkswagen Play, que eu acho ela bastante completa e ao mesmo tempo ela é rápida, intuitiva e fácil de usar. É uma multimídia que a gente espera para um carro ano modelo 2025 como esse T-Cross aqui. A minha única ressalva em relação à usabilidade desse carro aqui é justamente o fato da Volkswagen ter optado por tirar os botões físicos aqui da cabine, né? Por exemplo, para abrir a tampa do porta-malas eu preciso clicar aqui na central multimídia. Para eu mudar os modos de condução eu também preciso acessar aqui a multimídia e alterar o modo de condução conforme o que eu quiser. E isso realmente atrapalha um pouco naquela hora de você acessar os comandos de forma intuitiva, né? Que é algo que é muito mais fácil com botões físicos. A parte boa é que mesmo com essa mudança de interior, né, com essa renovação que a Volkswagen fez, esse carro aqui ainda tem o volante multifuncional com os botões físicos, apesar do design dele já ser o design mais atual. E é um ponto que eu gosto bastante, eu gostei bastante, porque outros modelos da Volkswagen têm a multimídia o volante multifuncional com os botões sensíveis ao toque, e a gente não tem uma precisão tão grande em relação à resposta, né, dos botões, quanto esse botão aqui com comandos físicos, né? E estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem muito conteúdo no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram. Então vamos combinar uma coisa? Siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos carros e das motos, combinado? E a gente se vê por aqui na próxima semana. Um beijo e até lá!